E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito de lâmpada de LED. Nós vamos dar algumas dicas que são extremamente importantes para que você, na hora de comprar uma lâmpada de LED, você saiba qual é a lâmpada adequada para você. E na hora de comprar, a gente olha na caixinha, né? As pessoas ficam olhando as embalagens das lâmpadas. Tem uma série de informações, além de uma diversidade de marcas, e as pessoas ficam meio que perdidas. Você geralmente olha só para a potência da lâmpada? Você olha outras informações que são essenciais ou que você acha que são importantes? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos dar algumas dicas sobre para onde você deve olhar, quais as informações essenciais que você deve prestar atenção, e nós vamos dar todas essas dicas para você durante o decorrer desse vídeo. Assista o vídeo até o final e você vai aprender e vai entender melhor a respeito de lâmpada de LED. Mas antes de continuar assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações, dê o seu joinha, comente o nosso vídeo, é importante o seu comentário, faça perguntas, é muito legal isso para nós, essa interação, e também compartilhe o nosso vídeo para que outras pessoas possam conhecer o conteúdo do canal. Bom, dando agora continuidade ao nosso vídeo, a respeito da lâmpada de LED, nós sabemos que ela é extremamente econômica, ela dura muito tempo. Há lâmpadas que informam que elas duram 25 mil horas, 30 mil horas, né? E ela dura bastante tempo mesmo, tem garantia e tudo mais. Só que na hora de comprar as pessoas ficam meio perdidas com relação à quantidade de informações. Quem é leigo no assunto fica ainda mais atrapalhado, acaba caindo na mão do vendedor que te empurra uma lâmpada que você não precisa, ou que você não sabe exatamente como ela é, acaba pagando mais caro ou levando uma coisa que vai te trazer um problema depois com relação à eficiência e tudo mais. Então olha só, nós vamos falar aqui sobre 3 informações importantes, dentre tantas informações ali, né? Não que as demais não sejam importantes, mas para onde você precisa olhar. A primeira informação é a respeito do IRC. O que é esse IRC? Toda iluminação artificial ela sofre com relação à reprodução das cores. Uma iluminação artificial nunca vai produzir as cores, dependendo do tipo da iluminação, fielmente. Sempre vai ter uma diferença. Às vezes você vê um vídeo e alguém está utilizando, por exemplo, determinado objeto, ou está filmando determinada situação em que as cores que você conhece são outras, mas num vídeo as cores aparecem diferentes. E isso ocorre por causa do tipo de iluminação que está sendo utilizado. E o IRC é um índice de reprodução de cores. E isso varia, geralmente ele varia de 0 a 100. Quanto mais próximo de 0, pior o índice. A reprodução de cores é ruim. Então, por exemplo, se você compra uma lâmpada com IRC 25, é péssimo. Ela não é fiel à reprodução das cores. Então, qual o índice ideal, o que nós vemos, né, com mais frequência? Sempre a partir de 80. Esse é o valor do IRC considerado ideal, porque a gente encontra. As lâmpadas têm índice 80, 85, isso é excelente, né? Mas índices menores do que esse já começa a ter problema com relação à reprodução de cores. Então, essa é uma informação importante ali na hora de você comprar a sua lâmpada. Uma outra informação importante também é a respeito do fluxo luminoso. Bom, o fluxo luminoso é aquela informação que é medida em lumens. Aparece na lâmpada. Todas as lâmpadas de LED têm que ter essa informação. Quantos lumens ela emite? O que é o fluxo luminoso? É a quantidade de luz que
que uma fonte luminosa emite em todas as direções. Então, quanto maior a quantidade de lumens, nós podemos dizer melhor o brilho da lâmpada. E existe na NBR, vou colocar aqui, olha, NBR, que é a norma brasileira, NBR 5413 é a norma, são as normas técnicas, né? Com relação à parte de iluminação, nós temos uma tabela que você pode verificar lá, uma tabela que mostra a quantidade de lumens por metros quadrados que eu preciso para cada ambiente. Então eu pego aquela quantidade, por exemplo, eu pego lá um dormitório, e um dormitório exige uma quantidade de lumens por metros quadrados. Eu multiplico essa quantidade de lumens por metros quadrados pela área que você tem no seu dormitório, e você vai ter a informação, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que você fez esse cálculo e deu lá 3.000 lumens. O que significa isso? Você precisa encontrar lâmpadas que supram os 3.000 lumens. Então você compra, por exemplo, 3 lâmpadas de 1.000 lumens cada uma. Então você vai colocar 3 lâmpadas de 1.000 lumens cada uma e nós teremos então no mínimo os 3.000 lumens que nós precisamos. Então não é necessariamente a importância da potência, mas o que é importante para nós numa lâmpada de LED é a quantidade de lumens que ela emite. Aí você vai perceber que isso, 1.000 lumens, por exemplo, uma lâmpada pode ser emitida por uma lâmpada de 12 watts, geralmente em torno de 1.018 lumens. Então você vai procurar e você vai perceber que 1.000 lumens a gente encontra numa lâmpada em torno de 12 watts. Tá certo? Então primeiro a gente procura a quantidade de lumens. É importante baixar na internet essa tabela aqui, que está disponível, e você encontra a quantidade de lumens que você precisa naquele ambiente. Sabendo a quantidade de lumens, você procura as lâmpadas que vão te atender pelos lumens que ela oferece. E o terceiro ponto importante é a respeito da temperatura da cor. Essa temperatura da cor é medida em Kelvin, que aparece na lâmpada lá em K, é a unidade de medida de temperatura. Então aparece lá uma lâmpada de 2.500K, 4.000K, 6.500K. Então isso aqui é a temperatura da cor. Então como é que funciona isso? A temperatura da cor. Então olha só, quanto maior a temperatura da cor, é importante dizer que a faixa, né, dessa temperatura da cor varia mais ou menos em torno de 2.500 ou 2.700 até mais ou menos 6.500K. Quanto maior a temperatura da cor, mais clara é a luz que ela emite, mais claro, ou seja, mais próximo do branco, né? Porque ela vai de até quase branco, né? Totalmente branco. Então é a emissão de luz mais clara em torno de 6.500K. 2.500K é quando nós temos uma coloração da luz próximo ao amarelo. Então é aquela luz mais amarelada. Então temperaturas menores, em torno de 2.500, 2.700, quanto menor a temperatura, mais amarelada é a luz, e quanto maior a temperatura, mais clara é a luz que ela emite. Bom, então nós aprendemos aqui que é importante saber a quantidade, qual o valor do IRC, o índice de reprodução de cores, isso é o primeiro ponto. Nós vimos aqui a quantidade de lumens, né? Quanto maior a quantidade de lumens que uma lâmpada emite, melhor a qualidade do brilho e de repente menos lâmpadas você vai precisar para aquele local. E a temperatura da cor, qual é a coloração que você precisa
na iluminação. Então, olha só, como é que eu faço para descobrir isso aqui? Né? Como é que eu sei quantos K eu preciso? Então, existe uma regrinha simples, olha só. Para áreas em que eu tenho aqui uma circulação onde eu preciso de uma iluminação melhor, por exemplo, como cozinha, banheiro, então os banheiros, áreas de serviço e também garagens. Nesses ambientes aqui, a iluminação ela tem que dar uma sensação maior de claridade. É muito ruim você entrar numa cozinha tudo escuro, você entrar num banheiro mal iluminado, não é? Numa área de serviço você não consegue encontrar nada porque a iluminação é precária. Então é importante que nesses ambientes a iluminação ela seja muito boa. A iluminação tem que trazer essa sensação de clareza. Então olha só, geralmente em torno de 4.000 até 6.500 K. Esse é o tipo de cor, né, que eu preciso para esses ambientes. Para dormitórios, para sala de estar, por exemplo, nós podemos ir varandas. Então, dormitórios, sala de estar e varandas. Bom, a temperatura da cor mais ou menos em torno de 2.500 a 4.000 K. Por quê? Nesses ambientes, a iluminação tem que trazer uma sensação de conforto. Geralmente, nesses ambientes, então a iluminação é um pouco mais amarelada, ela não é clara demais. E quando são escritórios, geralmente a iluminação é em torno de 4 a 4.500 K. Bom, com essas informações, na hora de você fazer uma compra de uma lâmpada LED, não fica fixado apenas na potência da lâmpada. Perceba o índice de reprodução de cores, a quantidade de lúmenes que você vai precisar. É importante olhar essa tabelinha aqui na internet, né, para poder fazer a conta, só multiplicar a quantidade de lúmenes por metro quadrado pelos metros quadrados que você tem no seu ambiente e depois você verificando que tipo de ambiente você tem, você vai encontrar então a temperatura da cor ideal. As mais amareladas ou menos brancas, entre 2.500 e 4.000 K, e as mais brancas entre 4.000 e 6.500 K. Beleza, pessoal? Nós nos vemos então nos nossos próximos vídeos.